Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão e hoje o assunto aqui é ciclismo e para falar de ciclismo eu trouxe aqui um grande amigo meu, o Antônio Marcos, mas é mais conhecido como Marquinho. Tudo bom, Marquinho? Opa, tudo bem? Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês novamente, porque para mim na correria o tempo passou, mas os projetos continuam, né? Embora no esporte fiquei um pouquinho mais parado, mas sempre com a cabeça pensando em fazer projetos mais para frente, né? E não vejo a hora de começar uns próximos projetos aí. É isso aí, e você esteve sempre envolvido com ciclismo, e hoje em dia é moda, né? Hoje em dia virou uma febre o ciclismo, mas há 20 anos atrás não era tanto assim, né? Não era não, Carlos. Tanto é que às vezes o pessoal, praticamente a gente meio que desbravador. Além de mim teve outros, mas eu lembro, vou falar mais de mim porque eu sei da dificuldade que foi no começo, você também acompanhou também na época, né, da minha transição da corrida de rua para o ciclismo, né, de longa distância e tal. Eu falei muito pouco na época também que eu fiz parte da Copa América de Ciclismo em meados de 2001, 2002. Só que aí como a situação financeira é diferente, né, esporte de elite, aí eu fui para outro esporte, sem ciclismo, outra modalidade, que era cicloturismo, né? Então, viagem de longa distância. Então, aí foi outra experiência que eu obtive. Mas quando é que você começou assim a ter amor pelo ciclismo? Foi de criança mesmo? Na realidade, foi desde quando eu vi a bicicleta do vizinho, cara. Sério mesmo. Naquela situação, quase não tinha condição de ter bicicleta. Então, tinha um vizinho que tinha bicicleta e me emprestava tal, aprendi andando assim, machuquei, aprendi, então a paixão veio desde cedo, desde criança mesmo. Mas tanto é que mais tarde depois eu comecei no esporte porque eu achava bonito correr também, né? Então aí foi que eu comecei a ver outra situação. E como é que você começou a se infiltrar no esporte? Olha, porque eu comecei a trabalhar de bicicleta, então isso me deu uma luz assim nas minhas ideias. Eu falei, caramba, eu vou pedalar. Aí comecei a encarar desafios maiores, pequenos, depois foi maiores, né? Eu vi que tinha um pouco de fôlego ali, tinha uma raça para correr atrás e eu falei, não, vou ter que deslanchar aqui e tal, mesmo com dificuldade de alimentação, porque tudo tem que ter uma preparação, me preparei tudo. A alimentação é um pouco cara, né? O treinamento você tem que correr atrás também, tem que fazer por você. E como eu sempre fui trabalhador, ao mesmo tempo ciclista, então isso sempre foi uma dificuldade a mais, mas não me impediu de eu praticar meu esporte. Né? E qual foi a primeira competição? Você lembra? Que falou, vou me inscrever nessa aqui para ver como é que vai ser. De bike, foi a Copa América de Ciclismo em 2000. Em 2000, né? Só que assim, Copa América de Ciclismo só tem gente grande mesmo. Sim. Grandes patrocinadores estão ali e tal. Só que eu não tive uma boa colocação, mas eu cheguei próximo. Porque no ciclismo, se você ficar a 500 metros, você já praticamente é desclassificado. Eu não cheguei a ser desclassificado, mas eu comecei a perceber que era um esporte mais, porque eu estava começando, né? Então eu estava no meio dos peixes grandes no mundo do ciclismo. Então eu comecei a participar de outros eventos menores. Participei 2 vezes, vi que para mim não era para mim, porque tinha que ter uma baita do patrocínio, viver outra vida, né? Então minha vida era aquela de trabalhar, correr atrás, né? E treinar por conta própria no início, entendeu? Mesmo porque o equipamento é caro, né? Sim, se você tem uma bicicleta de ponta, acho que mesmo naquela época... Começa por aí. Porque pedalar é fácil, o negócio você tem que treinar, saber o que você vai fazer no ciclismo, saber que você vai saber também a mecânica da bicicleta, conhecer peça por peça, detalhe por detalhe também. Você tem que conhecer e saber o teu limite também, porque você vai pensar, alimentação. Tem a parte nutricional, tem a parte psicológica, tem vários fatores. Então isso, quando você começa a galgar no mundo do esporte, você começa a aprender bastante coisa sobre isso, né? Nesse comportamento. Peraí, não é só simplesmente pegar a bicicleta e sair pedalando. Tem todo um engajamento por trás disso, né? E eu tive muitas dificuldades, mas sempre como, graças a Deus, fui determinado em aprender e sempre buscar conhecimento, né? Então isso que me ajudou bastante, né? A curiosidade, o gostar, como eu falei para você, desde criança, eu tinha já igual a criança está com doce, né? Para comer um doce tem que correr atrás. E foi assim que eu fiz, né? E qual foi a sua primeira bicicleta? Olha, a minha primeira bicicleta foi uma Caloi 10, com muita dificuldade que eu comprei. Que era cara, né? Exatamente, já era cara para a época. Eu comecei pedalando para a escola. Deixei de pegar o ônibus para ir para a escola, não, eu vou de bicicleta. Levava corrente todo dia, voltava, ia. Saia do trabalho e já ia também trabalho e bicicleta, escola e bicicleta. Então, foi meio que já foi um treinamento ao mesmo tempo. Eu economizava a passagem, da passagem eu economizava, já colocava um dinheirinho na poupança, ali na economia, para poder já comprar peça para bicicleta.
A minha primeira bike foi essa Caloi 10, que foi a primeira, né? Cor de vinho, né? Aquela coisa, sabe? Você quer pegar a bike e já sair apresentar pra rua, para o pessoal ver. Olha que bike bonita, da hora. né? Caloi Nossa, 10 sempre é um charme. É o que Caloi tinha de 10 é um melhor. charme, cara. E é toda limpinha, lubrificada, tal, dando aquele banho nela, aquele zelo. Colocava o capacete, cara, colocava a bermuda, tal. Me sentia nas nuvens, sabe? Era meu prazer era estar ali pedalando. Ir pelos bairros, ir para outras cidades, e aí pronto. Peguei mais gosto ainda, fui vendo. Não tinha redes sociais naquela época, mas tinha televisão. Eu lembro que passava Tour de France, e naquela época TV aberta não passava muito, né? Então eu acabei assistindo num canal fechado. E aí foi que me acendeu mais ainda a conhecer mais o mundo do esporte. E também ver minha capacidade, meus limites também, não só físico, mas também financeiro. Sim. Um esporte caro, entendeu? E você tem que ter uma boa colocação, tem que ter um empenho. Que muitas vezes, não mudando de assunto, mas tem patrocinadores que já querem ver resultado de imediato. Sim. É outro problema que acontece aí. Que muitas pessoas, você tem um sonho, tem que correr atrás. Só que, cara, tem que matar um leão por dia. É porque às vezes você vê o atleta de ponta, mas você esquece de olhar para trás para ver o que ele passou, né? Exatamente. Ninguém nasce atleta de ponta. Não. Eu tive todo um histórico lá atrás, não foi fácil para mim. Tanto é que eu posso estar meio que fora de forma agora, mas na minha cabeça estando boa, cara, vou ter que pedalar daqui não sei aonde, tá? Uma cidade, outro país. Hoje, tendo patrocínio, eu me preparo um pouquinho antes, né? Que não pode ser feito às pressas as coisas, me preparo e calmo no mundo, mas lógico, com preparação, com planejamento, nada de oba-oba, sempre com planejamento. Sim, é porque você passou por todas as etapas, Passei, desde não foi pouco, o começo, não. Lá desde criança, né? Sim. Até os primeiros... Me acidentava com a bicicleta, a gente fala capote, caía, Nossa, abaixo, morro acima. Saia ralando morro abaixo. Aqui mesmo na serra. Eu desci a minha serra de bicicleta, a estrada velha, você já desceu também, né? Demais. Eu lembro que, cara, meu pai ia trabalhar, minha mãe dava um vacilo, de criança já, eu era muito fujão de casa, cara, eu não gostava de ficar em casa. Eu praticamente andava praticamente sozinho. Não é que era o antissocial, porque minhas aventuras, desde pequeno eu percebia que alguns coleguinhas não queriam ir comigo. Então eu ia trilha, caminhada, desde pequeno, ia pedalar, depois que fui entendendo, que não tinha, acho que eu pensava, louco só eu mesmo, então ninguém quer ir, então eu vou pedalar sozinho. Conheci perigos também das estradas, conheci muitas coisas, e o cuidado em ter a situação para não sair do controle, né? Porque eu tinha que voltar para casa inteiro, desde criança eu já pensava assim, senão eu tinha que tomar um couro do meu pai, e aí já viu, ele saía para trabalhar, eu tinha que chegar em casa antes dele chegar em casa. Aí não era só o tombo não, né? Então eu já fui meio que, né? Meio que ali já aprendendo a dificuldade. É isso aí. Marquinhos, já estão avisando a gente que o primeiro bloco está indo embora, mas não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos, mulheres, homens e crianças. Cozinhar é mais do que apenas gostoso e divertido. É comer livre de alimentos ultraprocessados. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem. Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. E todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC, sempre trabalhando por um consumo justo e sustentável. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu continuo aqui meu bate-papo com o Marquinhos sobre ciclismo. E eu acredito que você foi um grande fã então do Lance Armstrong, né, do Tour da França. Demais da conta, porque assim que eu liguei a TV que vi, o cara estava em primeiro lugar. O cara começou lá atrás e saiu buscando outros atletas, entendeu? Porque na realidade o ciclismo não é só é um esporte de um atleta só. É uma equipe. É uma equipe, é verdade. Explica aí como é que funciona. Aí tem o obreiro, tem o passista, tem o montanhista.
tem o velocista, tem o sprintista, são funções que vai fazer com que o melhor da equipe esteja melhor preparado, chegue em primeiro. E teve uma equipe boa também, o Lance Armstrong, entendeu? E quando eu liguei a televisão que eu vi, cara, me arrepiei todo. Falei, caramba, acho que é isso que eu quero também para me fazer como esporte. É um esporte, na realidade, um esporte de elite. O pessoal vive esporte. É igual aqui, nós temos no nosso país que é futebol. Todas as crianças estão brincando de futebol. Lá na França, esse pessoal lá da Europa, é o ciclismo, que ele vive disso. Para tudo eles fazem com ciclismo, né? E foi por causa dele, né? Porque ele ganhou diversos campeonatos no Tour da França que o ciclismo deu aquela... Deu um up, bastante, entendeu? Então foi... o que lá foi o berço do ciclismo, naquela região da Europa. Só que esse cara americano, ele conseguiu fazer com que as coisas fizessem do ponto de vista dele melhor. Então ele veio até mesmo críticas de algumas coisas de segurança. Que antes dele também, eu lembro que tinha um outro atleta que morreu em acidente de bicicleta feio também, assim, porque naquela época não tinha capacete de ciclismo. Era só o bonezinho ou aquela touca e tal, mas não protegia nada, porque depois que veio organizações, foi vendo, e através do Lance Armstrong também e outros demais atletas, eles fizeram com que tivesse mais segurança para o mundo do esporte. Porque chegar em primeiro não é fácil, mas para chegar em primeiro depende muito dos que vêm atrás. Né? Até os oponentes, né? A gente fala isso, que não é inimigo, mas é ali os oponentes, né, que querem a mesma vaga para chegar em primeiro, faz com que também é bom para o próprio atleta, porque se você vai no vácuo do outro, você vai buscar o vácuo do outro, você não pode deixar muito tempo o cara ir na tua frente sumir de vista, tem que estar sempre na tua visão ali. Isso é exatamente isso, tem que aproveitar o vácuo, você não pode ficar mesmo quando tiver conta, você não pode imprimir, você pode até imprimir o ritmo, mas tem que deixar um gás para depois. Sempre tem que estar sempre no controle da situação, para você não perder o gás total. E esse cara Lance Armstrong aí, para mim, eu admiro até hoje. Para mim foi um marco, porque o cara ganhou a primeira prova, depois foi a segunda, depois foi a terceira. Então, pô, esse cara é um monstro, meu. E teve outros também bons aí agora, né? Só que muitas vezes o esporte foi mudando, foi atualizando, né? Enquanto o esporte também tem que sempre estar revendo, estar melhorando. Então foi feito assim, o Tour de France. Tem também que eu lembro que também tinha o Giro da Itália, a volta de Portugal, que é tudo na Europa ali. Então, os caras sobem montanha, os caras comem pedal forte mesmo, os caras... É um monstro. A gente fala, tem os que são fortes para subir montanha, você parece que o cara está andando no plano, e tem os que é sprintista mesmo, velocista, e sai ali. São funções parecidas, mas, porém, tem um pouquinho de diferença, porque é o limite e o gás de cada um é diferente, entendeu? Tem uma função que é importante para a equipe. A equipe toda ganha, sabe que aquele cara que vai chegar em primeiro tem condição de chegar em primeiro, então peraí, vamos deixar o Lance Armstrong, que era a equipe dele na época, vamos deixar o Lance Armstrong na frente. Fica ali escondido ali no bolo, pedalando junto, né? E quando o cara ainda é novato, que está chegando na equipe, a outra equipe não sabe como aquele cara tem aquela tática de avançar, aí o pessoal fica perdido, e acaba ganhando também, acaba meio perdido, o cara acaba sumindo no vácuo, entendeu? E você também tem outra peculiaridade que foi... longas distâncias, né? Você percorreu. Sim. E às vezes o pessoal mais jovem não... Eu gosto vai muito, nem saber. Aprendi muito também, né, nesse... A gente fala que é circulturismo, né? Você pode fazer ele com tempo para chegar ou sem tempo de chegar. Sem pressa. O negócio é chegar. Exatamente. Mas mesmo assim você acaba muitas vezes traçando uma meta de horário ou de tempo para o seu próprio limite mesmo. Para testar seus limites e condições físicas. Mas o culturismo é prazeroso porque você acaba vendo muita paisagem, você aborda as pessoas, você é abordado também, muitas vezes você consegue conciliar a presença de pessoas diferentes, você acaba aprendendo muita coisa sobre a história da cidade. Eu, particularmente, quando eu faço meu culturismo, eu procuro sempre conhecer tudo e todos da cidade, dentro da possibilidade que dá para conhecer, né? E eu faço meu diário de bordo e vou colocando, então isso é prazeroso também, porque muitas vezes você passa pela cidade e passa só de passagem. E o que eu puder de pegar de conhecimento e levar para mim, cara, e depois passar para as pessoas para frente, do que eu vi lá naquela cidade, naquele estado, naquele país, eu passo, porque é algo novo, você muitas vezes sai da zona de conforto sua e você vai para outro local, você vai ver todas as intempéries que tem na estrada ou em outra situação de dificuldade, e também você acaba até mesmo presenciando situações coexistentes na nossa cidade, e até mesmo diferente ou parecida que nossa cidade tem. Né? Embora aqui também tem muita coisa que dá para aproveitar, de repente outra cidade é diferente e não dá.
Mas a gente vê também o empenho, o esforço de cada cidade para fazer com que o esporte vá avançando. Nesse sentido, até isso eu vou pesquisando. Pesquiso tudo. Quando a possibilidade de pesquisar, eu pesquiso. E por causa desse seu gosto desse cicloturismo aí, você foi convidado algumas vezes para acompanhar atletas. Vamos começar pelo Seu Severo. Sim, sim. Que eu lembro que você foi convidado lá e acompanhou o Seu Severo até a... Foi uma promessa que ele fez, se eu não me engano? Foi uma promessa, só que eu coloquei na cabeça dele. Severo, tem que treinar. Tem que ter planejamento, treinamento. Equipe de apoio e suprimento, para poder você conseguir ter suprimento para se alimentar. A alimentação dos atletas, no caso eu, o ciclista, ele, corredor, e os demais membros da equipe. Alimentação diferenciada. Então tudo isso tem um custo. Eu falei, olha, você quer fazer isso? Então, um ano antes começamos a treinar. Um ano antes. E com isso foi fazendo com que ele foi entendendo aos poucos, porque na cabeça dele ele achava que tinha que pegar a sapatilha, colocar lá, eu sair pedalando, ele sair correndo com o tênis dele, não era assim. Desde a vestimenta, a alimentação, o calçado, se não tiver o planejamento... Exatamente. E sem falar, eu falei de patrocinadores também, porque ia ver, você ia... Pô, esse cara vai fazer o quê com esse desafio? Qual que eu vou ganhar com isso? Qual o intuito disso? Aí foi a ideia também sobre droga, sobre álcool, porque isso a gente acabou também causando uma situação nobre para chamar a atenção do nosso Brasil e da cidade, pelo menos passava, porque tem pessoas com dificuldade de saúde, né? E que ano que foi isso? O pessoal que está em casa? 2004. 2004. E foi até onde Seu Severo foi correndo? Foi de Paripiranga até Cubatão. Na época a gente teve estudo de Cubatão aqui em 2004, né? Fomos de carro de apoio. Sim. E de lá foi uma muvuca de pessoas também para nós sair daqui da cidade, acompanhando. E também na chegada a mesma coisa, também a saída de lá da outra cidade também, na cidade de Paripiranga, na Bahia, divisa com Sergipe. Quantos quilômetros? Um total de 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros. Quantos dias vocês levaram? 42 dias. 42 dias? Isso porque eu vim segurando o ritmo, podendo chegar antes, porque a gente tinha que chegar na data da aniversário da cidade de Cubatão. Sim, eu lembro. 9 de abril. Então a gente teve que segurar ali o compasso para não chegar tão rápido, né, chegar a tempo. É legal o pessoal que está em casa, às vezes nem fica sabendo disso, né? Tem todo um... E isso aí marcou uma época pra gente aqui. E o que legal é que a gente saiu de um jeito, Carlos, aqui da cidade, de uma maneira. E quando a gente chegamos, cara, parece que a gente fomos heróis. Porque ao sair, muitas pessoas não acreditavam que a gente ia fazer isso. E quando a gente chegamos, cara, eu até me arrepi de falar isso, porque o pessoal começou, pô, esses caras são malucos, mas são do bem. Começaram a chegar aqui inteiro e mostraram que é possível fazer isso e fizeram. O pessoal não acreditou, porque ainda mais o Seu Severo, que já não tinha uma idade, foi outra situação, não era também. Tão jovem, né? Não. Ele tinha 62 anos de idade. Sim. 62, isso mesmo, 62 anos ele tinha naquela época. Então, foi lá e fez. Foi. Mas tive que ficar segurando a situação. Você foi o anjo da guarda, né? Sim, eu diria o preparador físico também, porque... E puxava a orelha dele, apesar de ser mais novo na época, né? E agora está mais, quase 70 anos, se não me engano. Então foi uma situação legal. Marquinhos, já estão avisando que o segundo bloco está indo embora, é tanta coisa para a gente conversar aqui. Tem bastante mesmo, cara. Mas não saia daí, continue com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão e a gente continua aqui nosso bate-papo. E no bloco passado nós falamos do Seu Severo, né? Sim, isso mesmo. Daquele desafio do Seu Severo. Mas não parou por aí, porque depois vieram mais, né? Vieram mais. E só para complementar... Pode falar. Licença, Carlos. Ninguém acreditava que o cara da idade do Severo, a condição que ele tinha condição física também, que ele tinha hernia de disco, de papagaio, tinha um monte de problema de saúde. Só que o que eu acho legal é que ele não se entregava. Ele disse, não, vou fazer, não, então é o seguinte, você quer fazer? Quando vi nos olhos que ele ia fazer mesmo, então é o seguinte, convidou o cara certo, então é o seguinte, a situação é essa, você consegue fazer? Então vamos fazer. Alongava ele tudinho, preparava toda a situação, Severo, vai ser punk, mas ele quer fazer? Então vamos fazer. É isso aí. Ele foi meio bruto, então foi legal. Também teve o convite também do Oscar Galins lá atrás, que ele veio aqui no Poliesportivo quando eu estava lá,
e falou como é que seria um planejamento para ação para ir para a Argentina, que eu posso falar depois em outra situação mais para frente aí com vocês. E eu fiquei lisonjeado porque é um cara que já famoso do esporte, tudinho, triatleta, né? Acho que agora ele está aposentado, mas na época ele foi um cara que veio aqui, então eu fiquei até assim feliz, porque nosso trabalho como esporte e atleta de Cubatão deu o que falar até fora da cidade, né? Então isso foi legal. E depois veio o desafio do Sartorato, né? Sim, sim. Na verdade, o Sartorato foi o primeiro. Sim, um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Isso, um dos primeiros. Para atravessar o Brasil. Exatamente. Do Oiapoque ao Do Chuí. Oiapoque ao Chuí. Da Guiana Francesa, divisa com o Brasil, do Oiapoque a Amapá ali, estado do Amapá, que é o divisa dos países são no Rio, né? E uma coisa legal que a bandeira do Brasil não, né, tem lá também, mas era as letras do hino nacional que tem lá um marco, né? Para dividir os países, né? E no Chuí, que é já no Rio Grande do Sul, com o Uruguai. Então foi praticamente uns 6 mil quilômetros pedalado, ele correndo. 6 mil quilômetros. E quanto tempo vocês fizeram esse desafio? Isso foi 2 meses e um dia. 2 meses e um dia. Eu falo 2 meses porque um dia de barco não conta. Que a gente vem pegar um barco, poder atravessar do estado do Macapá para Belém do Pará. Então, 24 horas dentro do barco. Então esse dia eu não conto. Então eu falo 60 dias, que foi 60 dias pedalado. Então, ele correndo a pé e eu de bicicleta. Então, mas na verdade, esse um dia, 24 horas, foi bom de descanso até, né? Entendi. Porque a gente não tinha como pedalar e correr em cima da água. Então, a realidade é essa. Tá certo. E eu sei que a viagem foi longa e você deve ter acumulado várias histórias para contar. E eu queria que você contasse só uma só, porque o nosso tempo é curto. Ah, sim. O que eu posso falar para você, cara, foi quando tivemos que chegar numa proximidade do estado do Amapá e que começou a escurecer rápido. Como atravessa a linha do Equador, né, do Amapá para lá, do Macapá para lá, já começa a escurecer rápido. Já vindo de lá para cá, já como no começo da viagem. Começou a escurecer rápido. E aí eu tive que amarrar a barraca lá na situação, num terreno, no clarão ali, onde o pessoal fala que é o clarão das onças, né. E a preocupação nossa era a segurança, mas não tinha como, né. E chamava assim por quê? Porque é a região que fica as onças mesmo, a cidade do Amapá, entendeu? E ali tivemos uma situação, já às 9 horas da noite praticamente, outros bichos também, queriam entrar na barraca, no caso aranha, né? Então tudo fechadinho, então 9 horas da noite tudo escuro, né? Então aquilo eu lembro que até fiquei um pouco de medo também, mas porém fazer o quê? Sair de casa, não vim para um local 5 estrelas, vim para uma situação de risco, então eu fiquei ciente, graças a Deus me deu coragem e continuei ali. Aí mais tarde a situação, graças a Deus, apareceu uma lua e clareou tudo, então a gente ficou mais tranquilo, né? A onça não apareceu. Mas tinha aranha, tinha outros bichos, né? Cobra, então era fechado, então não deu pra... Mas aí eu lembro que o amigo quase entrou em pânico, porque até entendo, né? A gente não conhece a natureza direito e a natureza, ela veio antes da gente, então tem que ter um certo respeito com a natureza. Então isso marcou muito. Inclusive a gente estava próximo do local que a gente ia parar, mas como já estava escuro, não tinha lanterna, não tinha essas coisas, temos que parar ali, estacionar. Nesse mesmo local a gente ficou ali, não tinha mais nada para comer, só tinha meio litro de água e farinha e um pouco de leite condensado, né? Doce de leite, aliás, né? Eu falei, caramba, então a gente vai passar a noite assim mesmo. Eu falei, amigo, vamos continuar aqui, amanhã é outro dia. Se Deus quiser, a gente vai conseguir alguma coisa lá na frente. Porque eles tinham dinheiro, tinha cartão, mas não tinha onde comprar nada. Passou um pouco de fome então, mas foi uma experiência boa, foi agradável. Mas aproveitar que você falou desse local que chamava, como é que é o... Clarão das Onças? Clarão das Onças? Ah, mas você me contou que você já teve problema com onça. Já tive em 99, para correção silvestre de 99. E quando eu lembro que eu estava treinando aqui na cidade para correr a São Silvestre de 99, eu tinha corrido em 98, minha hora tinha sido 1h15. Eu comentei até isso com o professor Ortiz, o Neco, também que foi um grande amigo nosso, que é um grande amigo nosso, que sempre, né, nos ajudou bastante com o treinamento, outras coisas mais, o Cláudio Nuno também. E eu lembro que eu comentei com ele que eu tinha corrido da onça, ninguém acreditou. Só que aí, pela revista Contra-Relógio, nosso tempo é marcado ali ano após ano, nosso espaço de tempo, nossa velocidade, o tempo, tudo que é marcado. 1h15. Quando foi naquele mesmo ano, 1h15 ano passado, foi naquele mesmo ano que eu corri da onça, graças a Deus estou vivo para contar a história, e nessa situação, ele quando foi a minha colocação naquele mesmo ano, 1h07, quase 1h06, quase 1h07, ele estranhou. O que aconteceu, Marquinhos? Tu correu mais do que o ano passado e foi muito tempo que tu conseguiu vulperizar a tua marca. Eu cheguei no canto e falei, onde eu falei que foi a onça?
É meio assim, até meio dá até pra rir um pouco, mas Depois, né? depois que passou o medo, cara, aí eu falei, puxa, eu vou entender que os amigos querem tirar onda, mas tô vindo pra contar a história, isso que Você importa. teve que correr quantos quilômetros para falar? Agora eu escapei da onça. Mas aí foi 15 quilômetros, foi do ponto onde elas ficam atrás de mim, cerca de 3 quilômetros, 5 quilômetros mais ou menos, né? Mas a São Silvestre foi 15. Sim. E ali, eu acho que aquele medo deu aquele gás e, sem querer, automaticamente usei isso na São Silvestre. Então, isso me consegui diminuir praticamente 7 minutos do meu tempo. Isso é muito, cara. É muito. É muito tempo. Então, daí eu comecei a correr abaixo sempre do limite abaixo. Então, eu comecei, quer dizer, no medo, no sufoco, acabou me ajudando. Embora eu tô vivo, graças a Deus. Se não fosse isso, eu estava correndo um tempo, sempre demorar para chegar no exato limite de tempo, né? E o programa daqui a pouco já estamos dizendo que está acabando, mas você foi para o Haiti também, né? Ah, sim, lá foi um Como projeto voluntário social. lá no Exatamente. projeto social. Conta um Social. pouquinho aqui para o pessoal saber. Cara, lá foi prazeroso, lá foi ótimo, porque eu fui para ajudar no esporte e ajudei muito além do esporte, entendeu? Teve mais pessoas também que foram comigo, que eu nunca tinha ido, né? Pessoas que foram junto com os chilenos, com os brasileiros também daqui da cidade, também de Santos. E cheguei lá achando que ia ajudar só no esporte, só que aí acabei ajudando em outras frentes também, que o pessoal precisava, um pessoal muito necessitado. Então eu comecei a realizar outras coisas. Como o pessoal carente de tudo, e esporte também é o principal. E esporte, eles adoram o esporte lá, cara. Eles gostam muito dos brasileiros, gostam muito do Brasil, porque o Brasil é fã de futebol e outros esportes. Então os haitianos amam muito o povo brasileiro. Marquinhos, já estão avisando que o nosso programa daqui a pouco está acabando. Eu queria que você aproveitasse esse minutinho final para mandar os abraços aí, seus... Bom, eu agradeço aqui o convite, né, que sempre você me convida, eu sempre na correria, né, até peço desculpa por não ter vindo antes, mas eu quero agradecer até o pessoal do passado, principalmente, o Cláudio Nô, o Neco, o Ortiz, a gente chama Ortiz, que a gente chama o Neco, né, o Seu Severo, o Ricardo Arcanjo também, tudo fez parte da minha história, que a gente pode, em outro momento, trazer eles aqui, o Edinho também teve na equipe, né? Tem muita gente para lembrar de nome, eu vou ficar até devendo, então fica até meio chato se eu falar aqui, porque é muita gente para agradecer. Ah, sim, você principalmente, que também foi um dos apoiadores na época, o Benassi, o Maurício Benassi, então o pessoal que ajudou financeiramente, o Pneu de Ouro também ajudou, né? Não estou fazendo mencionar, mas o cara ajudou sem querer aparecer, o Toninho da Perfecta também. Várias pessoas quiseram ajudar a gente porque acreditou no projeto. Então isso eu agradeço de coração, porque pessoas que acreditaram, a gente foi lá e deu a cara a tapa e mostrou que é possível fazer. Então eu agradeço as pessoas. E também agradeço aqui a cidade na época que ajudou também, os meios de comunicação da época que sempre teve à disposição dos atletas, e até hoje com esse canal também de vocês aqui, nunca deixou o atleta desguarnecido com informação, você sempre procurou o atleta para poder trazer a contento a sua vida no esporte. Então eu agradeço mais a vocês e os demais que não posso falar muito aqui, que é muita gente. E como a gente sempre fala, tá bom de você escrever um livro daqui a alguns anos, né, para contar essas histórias. Nosso bate-papo, nosso feedback é muito curto, porque é só para lembrar e para o pessoal ver. Mas o livro realmente conta a história de vários ângulos, de várias maneiras, né, e de várias aventuras que tivemos nessa situação, de várias histórias para complementar mais um marco na nossa cidade, né. É isso aí, Marquinhos. Eu queria agradecer aqui a sua presença e você que está assistindo a TV Polo, não sai daí, porque tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente, fique ligado.